A estrutura de um hospital de combate ao câncer é complexa e são vários os departamentos e no Erlangote nós temos mais de 100 leitos para internação. Por isso, a hotelaria hospitalar é uma área muito importante. O programa A Guerra contra o Câncer quer mostrar hoje um pouco desse serviço e nós convidamos então para isso a coordenadora de hotelaria do hospital, doutora Erlangote, a enfermeira Cíntia Ferreira Barbosa. A enfermeira Cíntia Ferreira Barbosa tem 7 anos de experiência profissional e há 3 anos coordena o setor de hotelaria do Hospital Dr. Erlangote. Além da formação superior na área de enfermagem, ela tem um curso de especialização em hotelaria. Cíntia, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Então, você escolheu a profissão de enfermagem, mas imaginava que um dia faria gerência em hotelaria? E, aproveitando a pergunta, quais são as principais atividades desse setor dentro de um hospital? Bom, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu realmente não imaginava trabalhar com hotelaria hospitalar, mas foi uma área que eu fui conhecendo e que a cada dia mais me encantou. E hoje já estou trabalhando há 3 anos. Bom, as principais atividades da hotelaria hospitalar, ela é oferecer ao cliente conforto, segurança e bem-estar e proporcionar ao profissional de enfermagem que ele possa estar mais perto do paciente, que é oferecer a sua atividade fim, que é o cuidado. Correto. Paulo? Cíntia, você é a primeira coordenadora deste setor da hotelaria no Hospital Dr. Erlangote, que, aliás, foi criado com a sua atuação, né? Com a sua vinda para o hospital. Eu pergunto a você, como é que foi o início dessa atividade lá no hospital, a implantação do setor de hotelaria no Hospital Dr. Erlangote, porque a gente sabe que o hospital tem crescido muito, né? Nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, em número de pacientes, em número de procedimentos, como nós informamos há pouco, né? E como é que foi, então, o início dessa atividade para você? Olha, Paulo, a hotelaria hospitalar, ela está sendo implantada no Hospital Erlangote, né? Está em constante evolução. Existem, assim, vários outros setores que fazem parte da hotelaria hospitalar e que ainda não está englobado, mas que com o passar dos anos a tendência é que isso aconteça. Hoje nós somos responsáveis pela higienização hospitalar e pelo serviço de rouparia. Então, assim, desde que nós começamos a atuar no hospital, nós passamos a criar processos sempre com a intenção de melhorar o cuidado, a prestação do serviço para o cliente, para que ele possa ter sempre uma segurança maior na estadia dele lá no hospital. Até porque às vezes a internação dele é muito longa e ele precisa, talvez até se sentir em casa ou com um conforto maior que ele tem na casa dele. Então o nosso intuito é sempre melhorar a estadia do cliente no nosso hospital. E assim, no início, eu imagino que você tenha tido a tarefa de formar uma equipe, né? Mas a gente sabe que alguns serviços são terceirizados, né? Uhum. Como é que você, nesse início seu lá no hospital, como é que você se organizava? Você teve que planejar e ao mesmo tempo já trabalhar em hotelaria? Já, porque o hospital não para, né? Então, assim, a gente não tem tempo de parar e falar, não, nós vamos começar do zero agora, não tem como. Então, como o hospital é 24 horas por dia, nosso serviço também é 24 horas por dia. Então, nós estamos adequando, organizando as equipes, fazendo algumas alterações para poder chegar no patamar que nós estamos hoje. É uma luta, né, Cíntia? A hotelaria, por ser a parte do ambiente, a que acolhe os pacientes, os profissionais e os acompanhantes, ela interage com todos os departamentos do hospital. Mas existe um setor onde essa atuação é mais profunda e mais ampla? A enfermagem é o nosso principal contato, porque a enfermagem ela está ali do lado do paciente 24 horas por dia e a hotelaria ela foi criada para auxiliar a enfermagem, porque a atividade fim da enfermagem é o cuidado com o paciente, né? Então ele precisa estar voltado para o cuidado do paciente. Então a hotelaria ela vem auxiliar a enfermagem nessas questões
para ele poder se dedicar a essa atividade fim. Criar as condições ambientais e materiais para a Correto. atividade da enfermagem. Correto. Paulo? Cíntia, tem um outro setor que me parece que tem um contato muito intenso com você, que é o setor de controle da infecção, não é isso? Isso. E parece que até produtos que vocês utilizam é tudo regulamentado. Como é que é? Explica Todos pra os saneantes que a gente utiliza no hospital, eles são padronizados, né? A gente usa as normatizações da Anvisa e juntamente com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, esses saneantes são padronizados. Caso tenha o surgimento de alguma infecção, nós atuamos em conjunto, porque tem os produtos específicos de acordo com cada bactéria. E aí o serviço de hotelaria entra trabalhando conforme as especificações do Serviço de Controle de Infecção e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você falou muito em higienização. Existem protocolos, procedimentos, assim, por exemplo, quantas vezes o hospital precisa limpar um leito por dia, essas coisas vocês têm? Tem, nós seguimos os manuais de desinfecção da Anvisa, né? Então é tudo normatizado, tudo regulamentado. E sob a responsabilidade da hotelaria está também, na verdade, uma outra empresa que é a lavanderia. Isso. Você tem dados, você tem números que mostram a dimensão desse trabalho? Então, hoje a nossa lavanderia ela é terceirizada. Nós não temos lavanderia no hospital. Então, para esse serviço acontecer, a gente realiza uma visita técnica na lavanderia para ver se ela tem condições para atender o hospital, porque ela também tem que seguir o funcionamento, as legislações, né? Então, depois dessa visita, se está tudo correto, aí sim é contratada a lavanderia. Hoje, nós lavamos em média de 600 quilos por dia de roupa. É uma lavanderia grande, 600 quilos por dia. Você está assistindo o programa A Guerra contra o Câncer, entrevistando hoje a enfermeira Cíntia Ferreira, coordenadora do setor de hotelaria do Hospital Dr. Hélio Angotti. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa A Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando a enfermeira Cíntia Ferreira, que é responsável pela área de hotelaria do Hospital Dr. Hélio Angotti, e explicando, né, que em todo hospital é necessário existir uma área organizada para hotelaria. E na sequência a pergunta do jornalista Paulo Ferreira. Ok, Cíntia, a hotelaria é uma especialidade relativamente nova no setor hospitalar, né? A gente percebe que os grandes centros, os grandes hospitais, avaliam que o setor de hotelaria é muito importante para ser um diferencial na prestação de serviços de saúde nos hospitais. Qual que é a tendência, na sua visão, dos serviços de hotelaria no interior, numa cidade polo como Uberaba, por exemplo, né, que nós recebemos pacientes e acompanhantes, visitantes de toda a cidade e da região, no caso do Hospital Dr. Hélio Angotti, né, 180 municípios. Então, o cuidado com esses pacientes, acompanhantes, qual é a tendência, na sua visão, para este ramo da área hospitalar? Bom, há um tempo atrás, Paulo, a hotelaria hospitalar ela era vista como um luxo dentro do hospital. E hoje isso não é mais, né? A hotelaria hospitalar passa a ser uma necessidade, até porque ela passa a oferecer ao cliente mais conforto, segurança, bem-estar. A parte da assistência fica mais voltada para a assistência. E atualmente a hotelaria hospitalar ela abrange várias outras setores, como a recepção, atendimento, serviço de nutrição, manutenção, patrimônio, segurança. Então isso no futuro vai ser tudo englobado na hotelaria, né? Tudo vai ficar a cargo da hotelaria hospitalar. Desobrigando a enfermagem, né, para que ela possa dedicar assistência. Exatamente. Ou seja, cada vez mais, desculpa, Heitor, só para complementar, cada vez mais, então, dentro do hospital vem ocorrendo aquelas 4 empresas, no mínimo, que os administradores sempre falam, né? Um hotel, uma farmácia, uma lavanderia e um restaurante. E no caso da hotelaria em especial, mais profissionais devem ser agregados a este setor, né? Com certeza. Engenheiros hospitalares. Chefe de cozinha, né? Para passar a oferecer
um prato mais bonito para o paciente, às vezes ele está com alguma dificuldade de comer, e aí ele vê a beleza no prato, ele consegue comer melhor. Então, tudo isso vai agregando valor à hotelaria hospitalar. Inclusive, a Cíntia fez especialização no Hospital Albert Einstein, que é lá de São Paulo, e ela me contou no levantamento de dados para essa entrevista um fato interessante. Lá no Einstein, como é um hospital israelita, existe um chefe, como é que é, Cíntia? Lá existe um chefe de cozinha, e aí como tem a comida deles, de cada cultura, né, eles respeitam essa cultura, e aí o chefe de cozinha prepara ali, especialmente para o cliente, para o paciente ou para o acompanhante que deseja fazer aquela refeição, ele prepara para o paciente a comida judaica, árabe, e aí conforme que ele pede, ele é atendido no seu pedido. Sente nessa complexidade de unir a hotelaria a um hospital e um hospital oncológico, né, com todas essas funções, você hoje tem na sua equipe quantas pessoas contratadas direta e indiretamente? Hoje nós temos sob a nossa supervisão 18 colaboradores diretos e 31 colaboradores indiretos. Correto. Esses colaboradores, assim que eles chegam no hospital, eles são treinados, passam por uma integração com os setores que são envolvidos, né? E depois, trimestralmente, eles são treinados novamente, é feita uma reciclagem, uma atualização e conforme haja necessidade também, diariamente, são feitas as orientações para os colaboradores. Em função de questões pontuais que podem surgir. Sempre buscando a melhoria na qualidade do atendimento. Uhum. A exemplo de hotéis normais, um hospital, ao ter essa atividade, ele precisa também contar com a cidadania dos acompanhantes e dos próprios pacientes, né? Como é que é no Hospital Alengote esse relacionamento com relação a esse apoio dos acompanhantes? Olha, os acompanhantes, tanto os acompanhantes quanto os pacientes, eles ajudam muito o hospital. São bastante assim, orientados, né? Até porque a limpeza hospitalar, ela difere da limpeza domiciliar, da limpeza de um hotel convencional. Difere em quê, principalmente? Nós temos as técnicas de limpeza que devem ser seguidas, tem toda uma técnica a ser cumprida. Os saneantes padronizados, eles têm que ser padronizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós não podemos simplesmente comprar um saneante no supermercado, por exemplo, e usar no hospital. Não é qualquer produto igual não a gente qualquer usa na produto. nossa casa e às vezes até um hotel normal usa. Não. Eles são saneantes padronizados para uso hospitalar. Nós não podemos utilizar saneantes para uso domiciliar. Quando você fala saneantes, toda a linha de... os produtos de limpeza, saponaço, né? Isso, detergente, os que fazem desinfecção, porque nós lidamos com bactérias, né? Então o produto tem que ser eficaz para combater essas bactérias. Nas campanhas que o hospital conta aí com o apoio da sociedade e alguns supermercados como o Walmart, por exemplo, às vezes tem a lista pedindo alguns produtos. Esses produtos que tem em supermercado são usados em algumas áreas apenas do hospital. Isso. Aí eles permanecem na lista, né? Mas nós precisamos muito de doação de copo descartável, que é de fácil acesso para todo mundo. Mas os saneantes mesmo, a gente tem que ser de uso hospitalar. Aí são não produtos pode... químicos específicos para hospitais. Correto. Paulo? Uma coisa interessante, que eu acho que é bom também a Cíntia esclarecer para a população e para os pacientes do Hospital Dr. Alengote, né, Cíntia? É que o ambiente hospitalar é um ambiente muito perigoso do ponto de vista de infecção, né? Tem alguns técnicos e alguns especialistas que até falam que se a população soubesse tanto que é perigoso um ambiente hospitalar, nem tanta gente que ia querer visitar o hospital, tão perigoso que é. Então, os cuidados que tem que ter nesse ambiente são muito intensos, né? A parte de álcool gel, fica também com a hotelaria? Fica. Em todos os quartos, nas nossas instalações no hospital, é disponibilizado o sabonete, né, papel toalha para fazer a higienização das mãos. Nos corredores tem fácil acesso a álcool gel. Então, assim, a gente pede para sempre, passou perto de um álcool gel que tem em todos os corredores, utilize o álcool gel. Chegou no paciente, tocou no paciente, faz a higienização das mãos. São simples ações que a gente consegue reduzir muito o índice de infecção hospitalar.
No hotel, Cíntia, às vezes as pessoas se hospedam e, eu prefiro levar o meu shampoo, o meu sabonete. No hospital isso é possível? O paciente, o kit de higiene pessoal dele, ele leva. Né? Agora, assim, só o sabonete para higienização das mãos é que nós fornecemos. Correto. É padronizado, né? É padronizado. Pois bem, estamos assistindo ao programa A Guerra contra o Câncer, hoje falando um pouquinho sobre hotelaria hospitalar. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa A Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando a enfermeira Cíntia Ferreira, que é a coordenadora do setor de hotelaria do Hospital Dr. Erlengotti. Cíntia, também sob a sua supervisão, existe uma equipe de costureiras. Como é que é esse trabalho e por que ele é necessário? Então, o fluxo de paciente no hospital é muito grande. Então, a utilização do enxoval também, consequentemente, é muito grande. Então, nós temos as costureiras no hospital que fazem o reparo do enxoval, porque imagina você, se cada enxoval que rasgasse, a gente descartasse. O custo com a hotelaria ia ficar altíssimo. Até porque o custo maior que nós temos hoje é com enxoval hospitalar. O enxoval, quando você fala, quais são as peças? Fronha, travessão, lençol, virol, rouparia cirúrgica, que é o que o médico usa para fazer cirurgia, os campos operatórios, tudo que a gente utiliza dentro do hospital está incluído na rouparia hospitalar. Tá, esse é lavável e reutilizável. Exatamente. Sempre. Então, assim, as costureiras, elas fazem esse trabalho de reparo do nosso enxoval e elas fazem peças novas. Nós recebemos doações de tecidos, elas fazem lençol, toalha, fronha, capote, que é utilizado na cirurgia, os campos cirúrgicos, tudo isso é confeccionado dentro do nosso hospital, porque o custo confeccionando no hospital ele fica bem menor. Correto. E para isso também são bem-vindas as doações de tecido. Muito bem-vindas. Que tipo de tecido? Nós estamos precisando, inclusive, de tecido para fazer lençol, pode ser 100% algodão. O brim pesado, brim leve, que nós utilizamos para fazer campos cirúrgicos, para os capotes cirúrgicos. Então, todo esse tipo de doação é muito bem-vindo. Sim, afinal, o hospital atende cerca de 4.000 pacientes por ano, né? As pessoas que quiserem doar nessa área, elas podem entrar em contato com algum telefone, um ramal seu? Pode entrar em contato no 3318-9834, falar diretamente comigo. Se quiser saber as especificações do que nós recebemos de doação, eu passo todas essas especificações do tecido, onde pode ser mais fácil encontrar e a pessoa também fica à vontade para comprar onde quiser, mas a gente passa essas especificações caso o doador queira. Correto. Ferreira? Ok, só repetindo o telefone, Cíntia, 3318-9834, que é o telefone da coordenação da hotelaria. Isso. Ok. Esse assunto que você e o Heitor abordaram, questão da costura, e você falou que é importante o reuso das peças, né? O reuso responsável e tal, me remete a uma pergunta, voltando um pouquinho, na questão da lavanderia. Porque a lavanderia hospitalar, né, ou a lavanderia que presta serviço a um hospital, ela não é uma lavanderia qualquer, né? Tem produtos específicos? Tem. A lavanderia, ela tem que ser uma lavanderia que ela tenha barreira física da área suja com a área limpa. Quer dizer, a roupa que chega suja, ela não pode ter contato com a área que faz o preparo, o empacotamento de toda essa roupa, para que não haja contaminação da roupa que o paciente vai usar quando chega no hospital. Os produtos também são estabelecidos pela Anvisa, são produtos específicos para poder fazer a higienização dessa roupa, né? Porque nós lidamos com todos os pacientes, então o produto utilizado ele tem que ser capaz de combater qualquer bactéria que esteja nesse enxoval. Entendi. Quer dizer, é mais uma preocupação que o hospital tem que ter, né, ô Cíntia? Agora, outra coisa também, no caso do Hospital Dr. Erlengotti, esse serviço é terceirizado. Então, a lavanderia que presta serviço ao Hospital Dr. Erlengotti, ela passou por um crivo rigoroso. Passou.
Nós fomos, realizamos a visita dentro da lavanderia, acompanhamos a rotina da lavanderia para ver se o que realmente eles nos passam, né, no papel é o que acontece lá dentro. Na prática. Então nós acompanhamos um descarregamento de um enxoval, acompanhamos como que é feita a lavagem dela, os produtos que são utilizados, se realmente são regulamentados, como que é a passadoria, a separação dessa roupa, como que a roupa vem para nós, até porque até o carro que traz essa roupa, ele tem que ser um carro específico, não pode ser um carro convencional, ele tem que ser passível de desinfecção, porque quando ele vai com a roupa suja e descarrega lá na lavanderia... Tem risco. Exatamente, aí ele tem que fazer a higienização desse carro para poder trazer a roupa limpa para o hospital, porque uma não pode ter contato com a outra. Imagino que o trabalho de vocês seja um trabalho exaustivo, de constante vigilância, né? Até porque o gestor de hotelaria, ele precisa criar métodos de avaliação para ver se o que realmente está funcionando, né? Então, o que está ali, ele tem que funcionar e nós temos que verificar isso diariamente, se está acontecendo. Uma outra área muito importante também é a manutenção preventiva, né, Cíntia? Você trabalha junto a outras áreas do hospital, onde tem serviços gerais, e esses colaboradores estão sempre olhando equipamentos, fluxo de água, energia. Conta um pouquinho como é que é essa interação. Então, é uma interação diária, né? A hotelaria, ela verifica se tem algum equipamento danificado ou com algum risco, e aí informa para o setor de manutenção, que é o que vai dar o final, né, do serviço. Vai verificar se precisa, se nós conseguimos realizar essa manutenção no hospital ou se nós vamos precisar contratar um terceiro para efetuar esse serviço. E ela é preventiva para evitar que fatos prejudiquem os pacientes, né? Cíntia, você citou no começo do programa um pouco dessa mudança que está ocorrendo no mundo inteiro, onde é a união da hotelaria à questão hospitalar, né? Você, para quem está assistindo e está pensando em seguir uma profissão nessa área, você acha que é uma área promissora a pessoa fazer enfermagem e especializar em hotelaria, ou fazer hotelaria e especializar em enfermagem? O que vem por aí? Então, hoje basicamente assim, os maiores hospitais, eles estão apostando muito nessa ideia, porque está tendo resolução, né? Então, basicamente, ele tem que ser já graduado em enfermagem, porque não tem como fazer o contrário, né? Correto. E aí, a graduação em enfermagem, ele vai buscar uma especialização em hotelaria hospitalar. Hoje, aqui em Uberaba, nós não temos essa especialização. Então, ele vai ter que buscar fora. Mas é uma área muito abrangente, que consegue te dar uma abertura muito grande, né? E bastante promissora, até porque o futuro dos hospitais estar incluindo na sua realidade a hotelaria hospitalar, justamente para oferecer mais segurança, mais conforto para o paciente. Correto. E segurança sobretudo, né, Ferreira? E por falar em segurança, uma última parte que eu acho que a gente não tocou ainda, que é o controle de insetos dentro do hospital, formigas, esses bichos assim que normalmente em casa a gente vê muito, né? É também responsabilidade de vocês. Também é responsabilidade da hotelaria. Tem uma empresa que presta serviço para nós, que nós fazemos o controle semanal da desinsetização e dessatização. Todos os setores do hospital, uma vez no mês, é recebida a visita desse agente para o controle dos insetos, né? E a gente sempre pede para os pacientes e acompanhantes não deixar aglomeração de comida no quarto. Por quê? A formiga, gente, ela vem atrás da comida, né? E aí quando a gente deixa lá o alimento para ela vai vir. Sobretudo e aí bolacha, coisas. Bolo, às vezes até mesmo a comida que ele não come ali na hora que chega, vai comer mais tarde, isso traz um dano muito grande. Porque aí a formiga, ela é um disseminador de infecção hospitalar, né? Porque às vezes, na mesma hora que ela está ali na comida, ela já está no paciente, às vezes o paciente tem uma ferida e vice-versa. Aí ela vai na ferida e depois vai na comida.
Então, assim, nós temos que evitar ao máximo deixar comida em excesso nas acomodações. O hospital faz a parte dele, mas sempre é importante os acompanhantes e o próprio paciente ajudar. Ok, Cíntia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui sobre hotelaria hospitalar. E termino aqui o programa A Guerra contra o Câncer. Muito obrigado pela sua atenção.